Nos nossos vídeos nós estamos tratando aqui a respeito da transformação que ocorre na nossa vida quando nós temos um encontro com Jesus e quando o Espírito Santo de Deus é selado em nós. No último vídeo eu comecei e dei somente uma introdução a respeito da importância do Espírito Santo de Deus em nós. Nós usamos ali como referência o encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele diz que é necessário o homem nascer da água e do Espírito. E Jesus ele fala sobre aqueles que são nascidos da carne, são carne, mas os que são nascidos do Espírito, esses são do Espírito. E dando continuidade à importância do agir do Espírito Santo de Deus em nós, eu quero te convidar nesse vídeo aqui a estar refletindo comigo sobre uma passagem que Paulo nos ensina lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde ele traça justamente essa luta que existe entre a carne e o espírito, o velho eu e o novo eu, aquele que era do pecado, nascido no pecado, que vivia no pecado, e a luta que ele tem contra aquele que agora é uma nova criatura, nascido em Jesus e que tem uma nova vida em Jesus. Sempre nós teremos essa luta sobre o nosso velho eu e o nosso eu nascido no Senhor. Por isso a importância do Espírito Santo de Deus em nós e do agir dele em nós. Em Gálatas capítulo 5, Paulo ele fala assim no verso 16, olha, digo porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Paulo ele está dizendo que o agir do Espírito Santo de Deus em nós, e quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, ele está dizendo que isso nos faz caminhar numa dimensão onde os desejos da nossa carne, os desejos pecaminosos, eles não têm efeito em nós. Eles não têm efeito e não têm poder e força sobre nós. Por isso a importância de andarmos e termos uma vida inteira no Espírito Santo. E ele diz assim, olha, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo aqui ele está nos dizendo, olha, existirá uma luta que eu e você nós passaremos, uma luta da nossa carne, dos nossos desejos pecaminosos contra a vontade do Espírito. Por isso a importância de termos uma vida inteira debaixo do agir do Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós paramos para analisar de onde nós saímos, de onde Jesus nos tirou, de uma vida de escravidão do pecado, uma vida ali debaixo dos desejos, uma vida debaixo ali do que a carne pedia, do que os nossos desejos naturais pediam, e nós nascemos de novo em Jesus e somos selados pelo Espírito Santo, nós temos que agora então ansiar pela vida do Espírito, ansiar pela vida debaixo do poder do Espírito Santo, pela vida que o Espírito Santo de Deus produz. E quando Paulo nos traz aqui todos os frutos da carne, os frutos do Espírito, isso nos mostra e fica claro a importância de nos rendermos a uma vida no Espírito Santo de Deus. Quantos de nós muitas das vezes diz, olha, é impossível vencer com algumas coisas. Olha o que Paulo diz aqui, coisas como inimizades, iras, pelejas, dissensões, brigas. Quantas pessoas vivem vidas debaixo de brigas e brigas e mais brigas e elas não entendem porque elas não conseguem vencer. E a resposta está na palavra de Deus, é porque elas não têm uma vida governada pelo Espírito Santo. É uma vida que ela não está entregue na vontade do Espírito, mas sim nas suas próprias vontades. E deixa eu te falar, a vontade da nossa carne, a vontade do nosso eu natural, ela infelizmente nos afasta do Senhor e nos leva para perto do pecado. Paulo ele nos traz uma lista de tantas e tantas coisas que são aqui frutos da carne,
mas quando ele fala sobre uma vida no Espírito, ele fala sobre coisas maravilhosas, coisas que eu e você nós podemos e nós temos que viver. Paulo ele diz aqui, olha, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pessoas guiadas pelo Espírito são pessoas que não se enquadram mais no padrão desse mundo. São pessoas que são mansas, pessoas de bondade, pessoas de fé, pessoas que reagem de uma forma oposta ao que todos estão reagindo. A pessoa que ela é guiada pelo Espírito, ela começa a chamar a atenção, porque os seus atos, as suas palavras, as suas atitudes, elas não são como as atitudes do mundo. Então, momentos em que você poderia se irar, você poderia ali trazer brigas, momentos que você poderia ali talvez arrumar inimizades, você, pelo poder do Espírito e por uma vida submissa ao Espírito Santo, você ali exala paz, exala bondade, exala mansidão, temperança, e tudo isso são frutos de uma pessoa, de um homem e de uma mulher que vive segundo o Espírito Santo. Então, através desse vídeo, através dessa palavra, eu quero te convidar a pensar e a refletir quais têm sido os frutos que a minha vida tem exalado para aqueles que estão à minha volta. Será que quando eles me olham, eles olham uma pessoa de inimizade, uma pessoa de dissensão, uma pessoa de ira, de peleja, uma pessoa que é insuportável viver perto? Será que as pessoas, quando olham para nós, elas enxergam uma nova criatura? Ou elas enxergam aquele eu antigo, aquele velho eu, em que ninguém suporta estar perto, ninguém suporta conversar? Ou as pessoas têm olhado para mim e para você e encontrado uma vida de mansidão, de paz, de temperança, têm desejado estar perto de nós? Porque uma vida no Espírito Santo, uma vida rendida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma vida que nós desejamos estar perto. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela nos atrai, nós temos prazer de estar e de conviver com essa pessoa. Então a reflexão desse vídeo aqui, ainda falando sobre as transformações que nós passamos desde lá o encontro com Jesus, nós estamos aqui agora vendo a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha tudo para não voltar à sua cidade e contar as boas novas do Senhor. Mas eu creio que o agir do Espírito Santo, transformando ali a vida daquela mulher, agora em uma vida de mansidão, de temperança, de bondade, fez com que ela voltasse àquela cidade e falasse sobre as boas novas e sobre o que Jesus fez na vida dela e que ele poderia fazer na vida de todas aquelas pessoas. Sem o Espírito Santo, nós não podemos. Nós não temos forças, nós não temos capacidade para fazer e para gerar esses frutos. Pela nossa força, nós não podemos ser homens e mulheres de paz, de mansidão, de amor, não. Somente pelo agir do Espírito Santo e por uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então busque ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, busque as transformações que o Espírito Santo de Deus ele pode fazer, ele pode trazer na sua vida e através da sua vida, porque Paulo ele nos diz aqui, olha, essa luta todos nós vamos passar. Eu e você, nós vamos estar constantemente lutando para vencer a nossa carne, vencer os frutos da carne e venhamos a expressar os frutos do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres que exalam os frutos e o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Que essa palavra ela venha falar ao seu coração. E eu quero te desafiar, veja essa série de palavras, porque nós vamos falar ainda muito mais sobre o que o Espírito Santo de Deus ele faz na nossa vida e o que ele pode fazer de uma forma rápida, de uma forma assim, pontual, precisa, aquilo que o Espírito Santo ele faz e ele pode fazer na minha e na sua vida para que possamos ser pessoas que elevam e que levam o nome de Jesus e o nome da pessoa do Espírito Santo de Deus até aqueles que estão necessitados e carentes também dessa transformação. Quantas pessoas você não conhece que precisa do agir do Espírito Santo, desse agir do Espírito Santo que está aqui na palavra? E através de você, através de mim, que elas serão tocadas e conhecerão esse Jesus e esse Espírito Santo que pode transformar e que vai transformar a vida delas. Que Deus te abençoe, te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!